agora o programa Mais Cidadão. Olá, amigos e amigas do nosso programa Mais Cidadão. É sempre uma alegria e uma grande satisfação esse nosso encontro semanal. E olha, a sua participação nos motiva cada dia mais. Na próxima semana, no dia 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador. Então eu desejo, junto com a Silvia Coelho, a todos os trabalhadores e trabalhadoras muitas realizações e sucesso no mercado de trabalho. É dia de festa, mas também de muitas reflexões. E no programa de hoje vamos falar sobre as profissões em ascensão. Segundo o coaching de carreiras Marcos Tonin, as áreas de agronegócio, construção civil e energia são as que mais vão gerar empregos e remuneração nos próximos anos. Mas ele faz um alerta, hein? Escolher a profissão apenas pelo dinheiro não é um bom negócio. E mais, hein, pessoal? No bloco Sabor Cidadão, a nossa chefe Silvia Coelho recebe na cozinha experimental da Ceasa Campinas o chefe Ricardo Cleto, um craque. Ele que pertence à Via Marguta Pizzaria e Restaurante de Valinhos. Eles fizeram um maravilhoso risoto de frango, simplesmente sensacional. É uma ótima dica para o almoço de domingo com toda a família. Bom, você sabe, a nossa homenagem ao Dia do Trabalhador é falar sobre profissões. Confira a minha entrevista com o coaching Marcos Tonin. Dia 1º de maio é o Dia do Trabalhador e é festejado em todo o mundo, sendo dedicado a manifestações, passeatas, exposições e eventos reivindicatórios. A história do Dia do Trabalho vem desde 1886, na industrializada cidade de Chicago, nos Estados Unidos. No dia 1º de maio daquele ano, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhorias, entre elas a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Aquela semana foi marcada por uma greve geral, além de diversos conflitos entre a polícia e os trabalhadores, que resultaram na morte de muitos deles. No Brasil, a data tornou-se oficial em 1925, após a criação de um decreto do então presidente Arthur Bernardes. Nós estamos perto de 1º de maio. Você sabe, é o Dia do Trabalhador, aquele que merece as maiores homenagens. E é sobre esse trabalhador que nós vamos falar no programa de hoje. Será que o dia 1º de maio tem de fato sido um dia bom para o trabalhador? Ele tem o que comemorar? Será que ele está se capacitando adequadamente, está assim atualizado com as novas profissões e escolhendo o lugar certo para trabalhar? Será que gosta do que faz? É sobre essas coisas que nós vamos conversar com um especialista. Ele se chama um coach de empregos ou do trabalho. Ele é o Marcos Tonin. Marcos, eu queria saber o seguinte, o trabalhador no Brasil tem o que comemorar? Ultimamente tem, né? Nós estamos com os índices de trabalho muito positivos, né? Certo. Como a gente não via há muito tempo, mas ainda falta muita coisa para acontecer, né? Nesses fatores de desenvolvimento, Certo. Continuar investindo na carreira, a gente está Claro. caminhando um pouquinho para tornar a coisa um pouco melhor. A gente vai ter uma mudança de governo recentemente, né? Vai ter por aí. Então, a gente tem muita coisa para caminhar. Mas o Dia 1º de Trabalho tem todo um histórico positivo, né? Na Perfeito. luta pelo trabalho, Claro. por condições melhores do trabalho. E hoje acho que a gente tem condições muito melhores do que a gente tinha antigamente, né? Então, tem muito Tá motivo certo. para comemorar, sim. Bom, eu falei coaching do trabalho, né? O gerenciamento de carreira É e isso. tudo mais. Quando você vê assim um jogo nos Estados Unidos ou a Copa do Mundo, etc., aparece lá, fulano de tal, coach. Isso. O coach é o treinador. Isso. E aqui você chama de coaching a atividade de treinamento das pessoas para uma orientação para melhor carreira, é isso? Correto. A gente, infelizmente, não tem uma tradução, né, do coach para o português, mas ele seria como se fosse um desenvolvedor de carreiras. Um orientador. Exatamente. Na verdade, o papel dele é acompanhar aquele profissional
para que ele possa se desenvolver, seja para uma promoção, seja para ele fazer uma troca de área de atuação, mas é alguém que vai acompanhar ele muito próximo para desenvolver competências e habilidades para que ele possa fazer essa transição. Frente a esse mercado de trabalho cada Exato. dia mais exigente. Exato. Bom, vamos falar do início da carreira. Como é que alguém que acaba de se formar, seja em que nível for, no nível universitário ou no final do ensino médio, etc., o que ele tem que fazer para começar uma carreira? Onde ele vai buscar um emprego? Como é que ele manda o currículo? O que ele faz? E como ele se prepara para uma entrevista, por exemplo? Pois é, essas são perguntas valiosas, né? A gente podia discorrer o dia todo sobre isso. Mas o que é importante nesse momento, quem está entrando no mercado de trabalho, primeiro, é entender que hoje a gente não pode mais trabalhar com a questão de, olha, o que dá dinheiro? Eu vou fazer o quê? Né? Eu vou dar dinheiro e eu vou fazer o quê? Certo. Então a gente está falando muito hoje, essas novas gerações, a gente está falando de uma coisa que se chama conexão. Né? Então as pessoas buscam hoje trabalhos que tenham conexão com os valores pessoais, com aquilo que elas acreditam, com aquilo que faz sentido desenvolver quanto carreira. Para acordar cedo e dormir tarde de uma maneira gostosa. Exatamente, né? Porque vai fazer isso de qualquer jeito, né? Gostando ou não. E se for gostando é bem melhor. Com relação a currículo, o currículo é sempre um mistério, né? Hoje todo mundo fala, mas como é que a gente prepara currículo? Manda uma página, manda duas, como é que faz? Exato. Essa questão de 2 páginas é um mito que serve muito bem para vender revista. É fantástico isso, porque não funciona para um profissional já maduro. Né? Ele tem muita experiência, então talvez ele precise de mais espaço para colocar as experiências dele na carreira. Até para fazer uma comparação dele com outros que têm menos experiência Não que tenha ele, dúvida, né? não tenha dúvida. É que a ideia é que seja-se sucinto e escreva, na verdade, aquilo que é importante. Certo. Então isso é importante, mas se precisar de uma folha a mais, está tudo bem, não tem problema nenhum. Certo. Então é importante alguns pontos importantes, né? Currículo a gente não coloca foto, né? E hoje a gente vê muitas pessoas colocando foto, né, em currículo. Antigamente a gente tinha um problema muito sério com isso, porque tinha empresas que faziam um pouco de segregação quando via foto. Ah, é? Se o cara era meio mal engembrado assim. Exatamente. Então não se contratava pela habilidade, contratava pela aparência. A não ser que a pessoa seja um modelo, que ela trabalhe realmente numa função que exija, isso faz muito sentido. Então preparar um currículo adequado, é importante inglês hoje, como sempre foi, mas hoje é mandatório. Né? Então as pessoas acham, mas ainda é importante, agora é mais importante, não é que ainda. Né? E então, o domínio de novas tecnologias. Não tenha dúvida. Não é só conhecer informática, né? Hoje as redes sociais e o relacionamento criam uma abrangência nesse relacionamento que ajuda a empresa e ajuda o próprio profissional, né? Exato. E tecnologia é algo que cada vez mais a gente vê frequente e presente nas empresas, né? Perfeito. Então essa proximidade, ter essa facilidade e curiosidade em estar próximo das novas tecnologias é muito importante. Hoje nós temos as profissões da atualidade, não é? Algumas com mais chance de a pessoa ter sucesso, outras menos. Umas que são, vamos dizer assim, mais procuradas por todo mundo, outras menos. E vamos falar um pouco das profissões do futuro, daquelas que eventualmente hoje podem não estar fazendo um sucesso danado, mas daqui a pouco vai estourar. E a pessoa vai surfar numa nova onda e vai mostrar para todo mundo que a coragem dela de entrar naquela área vai valer a pena. Correto. Quais são essas direções que você orientaria o pessoal? Muito bem. Quando a gente fala de profissão do futuro, é importante a gente não retirar as outras possibilidades, né? Que a gente sabe que tudo é um conjunto. Certo. Mas a gente tem algumas profissões bem cotadas aí, quando a gente fala do futuro, pensando nos próximos 10 a 20 anos. E quando a gente fala de Brasil, a gente está falando o quê? Principalmente, em primeiro lugar, hoje a gente fala muito de engenharia. Né? O Brasil ele forma menos engenheiros do que a gente precisa no mercado. É verdade. Então, engenharia... Em todas as áreas da engenharia. Exato. Né? Engenharia civil, engenharia agrícola. Essa engenharia agrícola é uma das áreas mais importantes que a gente tem no futuro. Os agronegócios de uma forma geral. O Brasil é um país agro, né? E a hora que ele acordar para isso, ele vai ter um sucesso maravilhoso. Tanto quando a gente fala de agro, quando a gente fala sobre ecologia e sustentabilidade. Né? Então... Para criar um desenvolvimento sustentável que garante o desenvolvimento sem criar problema ambiental para as próximas gerações. Exato, que a gente já está sentindo hoje isso, né? Claro. Então, é um assunto muito sério isso quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de uma engenharia ambiental, por exemplo. Então, hoje são carreiras, quando a gente fala de carreiras de futuro mesmo,
né? Quando a gente fala de energias, então a gente fala de petróleo, de gás, quando a gente fala de energia eólica, haja visto o problema que a gente tem hoje de poluição e esses grandes problemas que a gente tem ambientais, a energia eólica é uma grande aposta. Certo. Aí a gente vai para a área de economia também, né? Os economistas, hoje o que a gente tem percebido é que as pessoas não pensam só em economia mais como no sentido de pessoa física, eu quero dizer. Certo. Né? Então no sentido de, eu vou economizar um dinheirinho. Na verdade, existe todo um interesse agora, é pequeno, mas é muito maior do que a gente tinha no passado, sobre a questão de planejar o meu futuro. Né? Então, assim, a economia ela tem se tornado frequente na casa dos brasileiros. Ela entrou de uma maneira não muito tranquila, né? Mas a parte boa é que ela entrou. E, na verdade, a partir de agora, a gente tem pessoas um pouco mais conscientes. Então, a economia é uma das profissões do futuro também. Eu tenho um conhecimento sobre o seguinte. Qualquer pessoa, quando ela inicia um trabalho, ela pensa assim, eu vou me aposentar nesse negócio que eu estou fazendo. Eu gosto disso, eu sou bom nesse negócio, eu vou até o fim. Depois, ao longo do tempo, ela sai de uma posição mais técnica, vira gerente. De gerente, vira proprietário. E aí vai alterando, de modo que umas 5 a 10 vezes ela altera de posição ao longo da vida dela. É isso mesmo? A pessoa tem que estar preparada para mudanças? Sim. Tem que estar preparada para mudanças o tempo todo. Essa geração nova agora, Coelho, está uma loucura de troca, né? De área de atuação, de empregos. Então, essa geração que a gente chama de geração Y, tem a geração X chegando agora também ao mercado de trabalho. O que é muito interessante dessa geração? Ela já foi muito criticada, né, no passado. Porque eles não têm muita... Eles não se engajam, eles não têm muita força, eles vão embora por qualquer salário. Mas o que é um fator muito bacana que foi descoberto aí? O que essa geração nova quer? Eles querem fazer parte de alguma coisa. Certo. Então, se sentir inseridos dentro de um programa maior da empresa. Exato. Isso é um desafio para os RHs do momento, né? Ou seja, como criar esse engajamento. A partir do momento que eles sentem que eles fazem parte daquilo... Como compromisso. Exato. Eles conseguem se engajar, porque senão eles vão embora. E aí dá vontade de ficar. Esatto. Então, aquilo é meu, né? Então, eu estou construindo o meu futuro, é a minha empresa. Me fala uma coisa. Você é craque nesses assuntos e tal. A pessoa conseguiu o seu trabalho, está se desenvolvendo e tal. Como é que ela fica depois dentro da empresa? Como que ela faz para não ser demitida, para ela se desenvolver, galgar os passos dentro da empresa ou na própria iniciativa, né? Se ela for uma empreendedora individual, pode ser que ela tenha que fazer uma série de medidas para se manter no mercado. Correto. Depois que você consegue os primeiros passos, como se manter? Essa palavra empreendedor é muito importante, né? Às vezes a gente acha que o empreendedor é só quem tem um negócio, né? Mas ser empreendedor na carreira hoje também é uma ordem. Tá certo. Né? Ou seja, não esperar com que a empresa... mas a empresa não paga um treinamento para mim, ela não quer desenvolver. Veja, a carreira ele é do profissional, ele não é da empresa. Obviamente que o ideal é fazer o crescimento junto, coisas, né? Exato. Certo. Mas a carreira é do profissional. Então ele tem que sim investir na carreira. Se ele não tem um curso de línguas, ele deve fazer. São coisas que não se deve negligenciar. Porque o que acontece? No momento que ele vai se desligar da empresa, ou por um motivo próprio, ou porque a empresa está desligando, ele vai falar, mas está vendo, agora está difícil, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. São coisas que a gente deve fazer durante o trabalho. Né? Ou seja, aperfeiçoamento profissional. Então nós temos, e não necessariamente envolve um custo muito alto isso, né? Ou seja, participar de eventos de área, tá participando de congressos, ou seja, está atualizado. Hoje a gente tem ferramentas na internet e comunidades maravilhosas para se trabalhar, comunidades que discutem trabalho, não só amenidades, né? Então assim, o investimento é do profissional, sim. Olha, nós queremos ouvir algumas pessoas, o que elas pensam em relação a oportunidades de trabalho, como se colocar, quais são os medos que as pessoas têm em relação à postura delas e a insegurança em relação ao trabalho. E aquelas que já têm trabalho devem mudar de atividade? Vamos ouvir algumas pessoas, o que elas têm a dizer. Às vezes me sinto meio inseguro ao meu trabalho, chefe, funcionário, como é que eu posso melhorar a situação? Veja, você que está um pouco inseguro, então, com relação ao teu trabalho, o que é importante? Primeiro momento, entenda o momento da empresa, né? O primeiro passo assim que você deve ter agora é tentar se integrar com essas pessoas. A tua insegurança ela vem porque provavelmente você não deve ter desenvolvido muito bem o teu relacionamento dentro da empresa. Então verifique tuas qualificações, veja como é que está o seu empenho, o seu desenvolvimento. Então é importante, em primeiro lugar, olhar para você e para a tua carreira. Não se preocupa muito com o que está acontecendo em volta, porque bons profissionais sempre ficam. Gostaria de saber qual a forma de me escolher um emprego, pelo salário, pelas tendências do mercado. Me dá uma dica aí.
E vou ser bem direto nessa resposta, escolha primeiro sua profissão nem pelo dinheiro e nem só pela tendência de mercado, mas por aquilo que tem conexão com você, aquilo que você gosta de fazer. Tá? Então, assim, analise um pouco quais são as suas aptidões, quais são as suas competências e habilidades, e a partir daí procure ver o que mais se assemelha a você. Em contrapartida, é claro, você precisa identificar o que o mercado hoje tem valorizado para o futuro. Então, faça essa análise primeiro em você, no teu potencial, nas suas habilidades, depois, quais são essas profissões e o mercado, o que ele está dizendo. Eu acho que você vai ter bastante sucesso se você escolher a tua profissão dessa forma. Tá certo. Bom, vocês acompanharam a nossa entrevista, viram que o dia 1º de maio, Dia do Trabalho, é um dia de comemoração, porque muita coisa melhorou. Claro que a luta continua, ninguém vai ficar satisfeito com as conquistas, tem muita coisa a desenvolver no mundo do trabalho. Queria te agradecer, deixar um grande abraço. Muito Espero obrigado. que você, numa outra oportunidade, volte no programa Mais Cidadão. Vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade, viu? Valeu, Foi ótimo. um abraço. Obrigado.